Muito bem, estamos com mais um episódio do nosso Viplar Imobcast, hoje com convidados muito especiais aqui para nós. Hoje a gente vai falar um pouco de direito imobiliário, né? Vamos bater um papo aqui com os meus amigos Henrique Lapa e Dr. Maico Borges. Eu vou passar a bola para ele se apresentar um pouquinho, então. Dr. Maico Borges, fala para nós aí quem é o Maico. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Fico honrado de poder participar aqui ao lado do Dr. Henrique, ao lado do Júnior. Meu nome é Maico, eu sou de Criciúma, tenho meu escritório lá já há 8 anos, sou especialista em direito imobiliário, em direito contratual e registral e notarial, estou concluindo agora também. Então a gente foca nessa parte de direito imobiliário voltado para construtoras, para corretores e imobiliárias. E eu tenho também meu curso online aí, que a gente tem vários alunos espalhados pelo Brasil aí, em mais de 10 estados hoje. Então esse é o Maico Borges aí, resumidamente. Top, o Maico eu já conheço faz, algum tempo, né, Maico? Desde faz quando um eu bom fiz tempo. o meu, cresci. Então nós Pegou estamos a carteirinha lá comigo, estamos né? falando de 10 anos aí, mais ou menos, 11 anos. E eu vou apresentar também aí o nosso amigo, doutor Henrique Lapa, nosso jurídico lá da nossa imobiliária. Por favor, doutor Henrique, se apresente aí para todos te conhecer também. Muito obrigado, Júnior. É um prazer imenso, uma satisfação imensa estar aqui presente hoje, receber o teu convite, né? Sem dúvida alguma, é um momento muito importante, né? De falar um pouco sobre direito imobiliário, de falar um pouco sobre toda essa estrutura, esse ramo do direito que é muito importante e que gera muito negócio, né? Eu sou advogado na região de Braço do Norte, me formei em Tubarão, na Unisul, iniciei um mestrado e hoje então estou concluindo um doutorado em administração, justamente para também atender os clientes e os anseios dos nossos clientes. Muito top, doutor Henrique, que é professor também, né? Nas horas vagas. Isso. Atualmente eu também atuo, né, além de advogado, como professor na Unisul, instituição em que me formei. Aí já estou atuando como professor inicialmente na Exucre por 5 anos, onde ministrei aulas, e agora na Unisul por aproximadamente 2 anos, concluindo 2 anos agora no fim de 2023. Prazer imenso ter vocês dois aqui, por ter aceitado o convite, né, de estar participando do Viplar Imobcast. A nossa intenção aqui é levar muito conhecimento para as pessoas, né, para quem está investindo, para quem é do próprio mercado imobiliário, imobiliárias, construtoras, enfim, a gente atende quando eu falo do mercado imobiliário, a gente é uma indústria muito grande que envolve muitas pessoas, né? E tem, vamos dizer assim, a parte chata, a parte burocrática, a parte do direito, né? Não chata, mas que a gente tem que debater e saber entender, né, Maico, sobre isso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, então, do teu trabalho aí, que público que tu atende, como é que tu faz aí o teu trabalho? Então, hoje, como tu falou, né, essa realmente eu considero também a parte chata do negócio, mas é o nosso trabalho, né? Faz é o que parte. a gente faz, a gente acaba resolvendo os problemas que os outros não querem resolver, né? Então, a gente atua justamente nisso. Hoje, o meu trabalho no meu escritório, ele é quase que 100% de forma preventiva. Até a gente estava conversando aqui, né, antes de começar. Então, a gente gosta muito de trabalhar na parte preventiva, porque a gente não quer que o nosso cliente, seja construtora, corretora ou imobiliária, sofra com algum problema para que posteriormente ele nos procure para tentar resolver. Porque depois que o problema acontece, ele se torna muito mais difícil de tu conseguir solucionar, se torna mais caro, é uma dor de cabeça para o cliente, né? Então, ele tem um envolvimento e um desgaste muito maior. Então, hoje a gente trabalha com a parte preventiva, né, basicamente extrajudicial, ou seja, na parte contratual, enfim, e todos os procedimentos que envolvem a parte do direito imobiliário para construtoras, imobiliárias e corretores, justamente para que a gente evite que esse problema aconteça lá na frente e a gente consiga fazer todas as vendas de uma forma totalmente segura. É o que eu sempre falo para os meus clientes. É importante que a gente faça a venda de forma totalmente segura. E quando a gente fala em segurança, não é só para comprador e vendedor, também para corretor, imobiliário ou a construtora que está fazendo aquela venda. Eu ia falar isso aí, o doutor Henrique, a gente tem as nossas conversas diariamente lá, ele fala muito isso, a gente tem que pensar numa prevenção para não deixar acontecer algo de errado. E quando a gente fala de direito, né, o doutor Henrique, ele é muito claro com a gente lá, ele fala que o direito ele é neutro, ele está ali para resolver
todas as partes envolvidas para que todos façam um bom negócio, que nada aconteça de mal, né, doutor Henrique? Exatamente. É a parte chata, mas eu costumo dizer que é indispensável. Não tem como escapar. Contribuindo aqui com o Dr. Maicon, sem dúvida alguma, pensar no jurídico em uma relação imobiliária de compra e venda, a gente tem que pensar em segurança. Não só, como também o Dr. Maicon comentou muito bem, de comprador e vendedor, mas sobretudo de outras pessoas nessa relação, sendo ela o corretor imobiliário, mas também um terceiro de boa-fé que efetivamente existe nessa relação. Então, acho que atuar preventivamente, sem dúvida alguma, é o melhor caminho, porque depois, apesar de existir meios pacíficos de resolução de conflitos, a gente sabe que um problema instalado é muito mais difícil de ser resolvido, né? A gente estava batendo papo aqui, o Michael, antes aqui de iniciar o nosso podcast. Quando a gente fala de prevenção, né, no sentido evitar mesmo, né, conflitos, como o doutor Henrique falou, por isso que eu falo assim, a gente estava falando de foco, né, direito imobiliário. Então ele amplia para muitas coisas, né? Ele é uma coisa. Ele não é só, é só contrato de compra e venda, contrato de aluguel, não. Ele abre para muitas coisas, né? Não sei se estou correto na fala, assim, mas queria escutar de vocês algumas casos que aconteceram, vamos trazer casos reais aqui que possa estar ajudando outras pessoas que estão nos vendo, né? Com casos reais que vocês já atenderam. Vamos contar aí as artes que já aconteceram aí, né, doutor Michael? Deve ter bastante história também, né, doutor Henrique? Deve ter bastante coisa, bastante caso aí para contar, né? Que assim, o direito imobiliário, assim como qualquer outro ramo do direito, né, por mais que a gente se especialize nele, existem muitas vertentes também dentro do direito imobiliário, que são os subnichos que a gente chama, né? Então, dentro do direito imobiliário tem várias vertentes. Alguns advogados preferem não trabalhar na parte preventiva, mas sim na parte processual do negócio. Então, já muda totalmente a forma de atuação dele, né? Então, como a gente trabalha com a forma preventiva, a gente tem diversos casos onde a gente já conseguiu prevenir futuros problemas e que às vezes a parte contratual auxiliou nisso, ou seja, na parte de documentação. Então a gente fez, o caso mais recente que eu tenho foi uma venda de um imóvel, eu sempre esqueço do nome Governador Celso Ramos, o nome do local, que era um imóvel frente mar aqui, né? Exatamente, era um imóvel frente mar, que tinha um valor agregado bem grande, bem alto, e tinha várias partes envolvidas ali, né? O vendedor do imóvel era uma PJ, uma empresa, o doutor Henrique sabe, né? Da burocracia, que é quando é uma PJ vendendo, os cuidados eles são, não falo nem redobrados, né? Eles são triplicados. E era uma empresa do Paraná vendendo um imóvel aqui em Santa Catarina e o comprador era do Rio Grande do Sul. Então, assim, a complexidade desse caso foi bem grande, porque envolvia uma área de marinha. Três estados. Então, assim, o número de certidões foi gigantesca que a gente teve que tirar, né? Certidões de protesto do estado do Paraná, que são várias, e lá são pagas essas certidões, né? Então a gente teve um custo bem alto. Mas graças a esse trabalho que foi feito preventivo, a gente conseguiu fazer tudo da forma correta para que lá na frente ninguém sofresse nenhuma sanção, enfim, que essa compra e venda fosse feita da forma correta. Inclusive, o vendedor, ele era também um advogado que atua ali na cidade de Florianópolis. Então, sempre que a gente vai atuar numa venda, principalmente quando envolve um advogado, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né? Porque tu tá lidando com uma pessoa que, por mais que não fosse a área específica dele, mas que tem também um conhecimento. Então, a gente consegue agregar valor nessa questão, né? De mostrar para a pessoa de que, olha, o imóvel que tu está comprando realmente é um imóvel seguro, tu pode fazer esse investimento, que nesse caso era de 4,5 milhões, então é um valor agregado alto, né? Nossa. Então, a pessoa que está comprando, ela quer se sentir segura. A gente bate muito nessa tecla com os nossos clientes, né? As imobiliárias que a gente atende, a gente costuma fazer um treinamento, né, de forma aí trimestral ou semestral, dependendo da demanda de cada um. E a gente sempre bate nessa tecla, que a imobiliária que consegue mostrar para o cliente uma segurança no negócio, aquela imobiliária tende a vender mais. Porque automaticamente, ao longo do tempo, ela consegue se tornar uma autoridade no mercado, né? Não sei se o doutor concorda, mas quando a gente consegue demonstrar para o cliente de que, olha, o que tu está comprando aqui é algo certo, estou te mostrando as certidões, ó, aqui está tudo, tirei tudo, analisei, está tudo redondinho, a pessoa se sente mais segura. Em um futuro investimento ou uma outra compra, ela certamente vai voltar a procurar esse imobiliário, esse corretor, para que ela possa fazer um novo investimento ou uma nova compra. Complementando, né, que o doutor Marco falou, eu lembro bem quando eu falei para
pro Henrique. Ô Henrique, lá a imobiliária lá é tranquilo, cara, não tem... Acho que o doutor Henrique lembra quando a gente conversou, né? Até então tava tudo certo, né? Mas começou a aparecer uns negocinhos e tal, e, né? Como é importante a presença, e para nós, donos de imobiliária, e não pensando só na imobiliária, mas pensando no que tu falou, a gente dar segurança para os nossos clientes através do direito imobiliário e mostrar para eles que o caminho certo é aquele, que ele não vai ter problema, que ele está fazendo o negócio, é importante, né, Henrique? Sem dúvida. O direito imobiliário, como o Dr. Marco também comentou, ele atrai outras áreas do direito. Então nós temos aqui, sem dúvida alguma, interferência de direito contratual muito forte, direito tributário muito forte, direito ambiental muito forte, e inclusive nessa situação que o Dr. Marco comentou, além do elemento de ser uma pessoa jurídica, sobretudo a área de marinha ainda é um elemento muito mais complicador. Nós temos o litoral de Santa Catarina e do Brasil imenso, e os terrenos de marinha, eles trazem uma questão, seja ela de uma ocupação, de um aforamento, existem outras guias, outras necessidades que são indispensáveis para a segurança do negócio, né? Direito contratual, sem dúvida alguma, eu não consigo conceber uma negociação imobiliária sem que exista um contrato bem feito, bem estabelecido, em que todas as situações sejam previstas. Prever, esmiuçar a exaustão um contrato, sem dúvida alguma, é o melhor caminho para uma segurança jurídica, né? Doutor Henrique, aproveitando já esse gancho, para as pessoas que estão nos assistindo, qual assim os principais documentos que a gente tem que ter em mãos, né, na hora de estar comprando o imóvel lá? Qual é a dica que a gente pode deixar para essas pessoas? Estou comprando imóvel, não sei nada do imóvel, por onde que eu começo? Júnior, são vários documentos que são indispensáveis para uma negociação. Para, de fato, pontuar todos de forma exaustiva, teria que, de fato, analisar qual é a negociação. Agora, sobretudo, se analisa, na minha concepção, uma compra e venda na parte contratual, pelo menos, sempre a segurança de quem compra e também de quem vende um possível terceiro, né? As certidões são indispensáveis para comprovar a boa-fé de quem está adquirindo o bem, né? Pensando num possível fraude de execução, uma fraude a credores por futura. Então, isso pode, sem dúvida alguma, trazer um problema, seja para a imobiliária, seja para o comprador e também vendedor, né? Agora, enumerando algumas certidões gerais que são indispensáveis, na minha concepção, sem dúvida alguma, a matrícula do imóvel atualizada é indispensável para verificar se existe alguma penhora ou alguma inscrição que lá esteja disposta e registrada. As certidões de ônus reais e persecutórios, muitas vezes se exige ou se busca, dependendo da negociação, até uma certidão vintenária. Analisar, obviamente, o crédito de quem compra e de quem vende, né? E ainda eu trago mais um elemento que normalmente a gente costuma solicitar isso, tá? Pretendendo evitar uma fraude de execução, uma fraude a credores, que seriam as certidões judiciais, também do imóvel. Então, tirar certidões do ESAGE e EPROC para verificar se existe alguma dívida que possa prejudicar o direito de quem é o adquirente de boa-fé, né? A gente, claro, entende que uma compra e venda feita desta forma é muito mais segura, é muito mais resolutiva e evita problemas futuros. É a prevenção que falamos no início, né? É a prevenção, sem dúvida alguma, né? Essas situações elas se agravam um pouquinho mais quando se fala em direito tributário. Quando se envolve direito tributário, existem outras questões que são um pouco mais profundas. Mas depois a gente pode conversar sobre fraude de execução, que eu acho que é um tema bem tormentoso e interessante. Complementando, né, Marco, além... porque tem muitas pessoas que fazem a negociação direta, sim, não através de um profissional, um corretor de imóveis, né? Por isso que eu puxei aqui para falar da documentação. Quando se tem um corretor que ele está bem instruído, estuda sobre direito imobiliário, tem uma imobiliária que tem um jurídico, então a pessoa já evita toda esse trabalho, porque daí o corretor faz isso, né? Mas eu quis trazer isso porque tem pessoas que fazem, a gente sabe que acontece negociações diretas, né, Maico? E muitas vezes não sabe, às vezes está comprando um imóvel e não tem como é que eu vou te dizer? Não tem uma ficha, tem um auxílio, não tem um amparo legal, né, para saber se aquilo que está comprando ou vendendo, se é algo regular, se não é, né? A gente até teve um caso, tu falou anteriormente de trazer casos reais, me veio um aqui à mente agora. Isso aí, eu gosto disso aí. Há uns 2 meses atrás, um cliente
cliente, proprietário de uma construtora ali em Criciúma, me procurou que ele estava fazendo a permuta de um imóvel que ele tinha aqui em Criciúma por um outro imóvel na praia, de valores equivalentes, em torno de R$700 mil cada um, e eles iam efetuar a troca. E ele pediu para que eu fizesse a busca pela documentação, e era uma PJ novamente fazendo a permuta do outro lado também, né? Que o imóvel que viria para o meu cliente. PJ. Exatamente. E aí a gente foi fazer a busca, e nessa pessoa jurídica que estava, né, do outro lado ali, que iria fazer a troca, a permuta do imóvel com o meu cliente, eles tinham 3 execuções fiscais do município. Agora não me recordo se era o município de Içara ou Criciúma. Mas somadas essas execuções, ultrapassavam o valor de R$1 milhão. O apartamento aí, já foi. Então assim, né, já ultrapassou o valor do imóvel, né? Então a gente, claro, que fez uma busca, porque não necessariamente uma dívida quer dizer que aquele negócio possa dar errado. A empresa pode ter uma série de outros bens que possa cobrir, satisfazer aquela dívida, eventualmente, nesse caso nem de condenação, porque era uma execução, né? Não tinha nem o que rebater. Só que é importante fazer essa análise. Se o meu cliente não tivesse feito, né, sem o auxílio ou de um corretor, ou de uma imobiliária, ou de um advogado, ele teria feito essa permuta e certamente lá na frente ele ia acabar perdendo esse imóvel por conta dessa execução fiscal que existia já no momento em que eles iriam, né, fazer essa transação. Então é muito importante ter isso em mente, né, ter isso bem alinhado de que tu precisa realmente. A gente sempre fala, quando eu vou no meu imobiliário ou num corretor, onde a gente fala a respeito, né, da questão da importância do direito imobiliário para as imobiliárias, muitas vezes eles acham que a gente está querendo vender o nosso serviço, mas de fato hoje eu não consigo enxergar uma imobiliária trabalhando de forma 100% correta sem ter o auxílio, né, do jurídico, porque são muitas questões que envolvem, às vezes até para nós é difícil, algumas questões a gente não tem muito contato ou não tem conhecimento porque é algo muito específico, então muitas vezes a pessoa que não tem esse conhecimento, essa formação, acaba não conseguindo executar aquilo da forma correta. A gente se depara muito com corretores que às vezes não tem conhecimento para fazer a leitura da matrícula, né? Às vezes tu tira uma matrícula, tem 10, 20 páginas, a gente já pegou imóvel ali na Serra, que vem um monte de coisa, inventário, e morre um, e outro se divorcia, e aí vai vindo, né? Não é uma matrícula, então, é um livro, né? É quase um livro. Então tu precisa interpretar cada uma daquelas informações, porque não adianta, eu sempre falo, não adianta nada o corretor imobiliário tirar a certidão e não saber interpretar o que aquele documento está querendo te dizer, né? E que acontece, agora tu trouxe aí para vamos trabalhar a realidade, e acontece, Henrique, a gente sabe, a gente instrui lá os nossos corretores, a gente treina, né? Acho que vocês acompanham um pouco a gente vive treinando a equipe, mas tem essa certa dificuldade. O corretor vai lá, tira a matrícula, tá captando um imóvel, por exemplo. Vou lá captar um imóvel, tá entrando no apartamento, tal, e tu já foi lá pegar a matrícula atualizada desse imóvel, tu já viu como é que tá? Vou lá agora, tá, peguei, tá, tu leu a matrícula? Não, tá, só tá... Entendeu? A gente tem uma certa barreira, mas a gente instrui, né, os corretores. Não, é importante a leitura nos mínimos detalhes da matrícula para evitar, já na captação, né, antes de pôr para venda o imóvel, né, a gente já sabe o histórico daquele imóvel para a gente também passar para o vendedor que está comprando, né? Por isso a importância da leitura do documento, né? A gente bate muito nessa tecla, porque já aconteceu o caso, a gente pegar um imóvel, estava trabalhando a venda e tal, e eu, na minha cabeça, estava tudo ok lá o imóvel, porque o corretor foi lá, pegou a matrícula, entregou lá no marketing para fazer a captação, e daí surgiu alguns clientes para aquele imóvel, e daí eu fui ler a matrícula, né, porque a gente estava em negociação. Apareceu lá uma pendência que o dono do imóvel estava sofrendo uma ação judicial e tal. O imóvel estava, como é que a gente fala o nome? O juridiquês, o imóvel estava... Garantia de pagamento? Indisponível. Indisponibilidade. Isso. Depois vocês me corrigem aí a minha fala aí. Mas estava com uma indisponibilidade lá devido a uma ação que ele estava sofrendo. Então, cagou toda a venda, né? Desculpa a palavra, mas né? Por um detalhe da falta da leitura da matrícula do imóvel, né, Maicon? Assim, exatamente. Eu não sei nesses treinamentos, tu falou, esses treinamentos que tu faz, acredito que tu
também bata nessa tecla. O que eu sempre falo, eu lembro até hoje, uma das primeiras imobiliárias que foram os nossos clientes lá atrás, a gente fez esse treinamento, que foi o piloto, a gente não tinha isso até então, até porque a gente não tinha clientes fixos na época, né? Então, quando a gente entrou, a gente resolveu fazer esse treinamento justamente para isso. E uma das coisas que eu bati na tecla, assim que eu comecei a falar, em que momento hoje vocês, dentro da imobiliária, tiram essas certidões e documentos? Quando vocês fazem o agenciamento ou lá na hora de vender? E aí já começaram a se olhar, né? É na hora de vender. Que é isso? Que documento é esse? Né? É na hora de vender. Daí eu comecei a explicar, né, o porquê que era necessário fazer a análise de toda a documentação logo no início, né? Assim que o cliente chega na imobiliária ou no escritório do corretor, tem que fazer essa análise de documentação. E por que isso? Porque se tu deixar para analisar essa documentação lá na frente, hoje a gente sabe que a jornada de compra de um imóvel, em média no Brasil, é de 1,2, ou seja, 1 ano e 2 meses, para que a pessoa comece a olhar hoje e vá comprar só lá no ano que vem. Então imagina tu ter um imóvel hoje na tua carteira, né, de imóveis ali dentro da tua imobiliária, e tu vai conseguir um cliente daqui a 8 meses. Olha o tanto de trabalho que tu já fez nesses 8 meses. Levou uma série de clientes para visitar esse imóvel, né? Tu investiu muitas vezes em marketing, em tráfego pago, tu foi lá e bateu fotos profissionais, fez imagens de drone, e aí se tu botar na ponta do lápis, quase sempre acontece, tá? Quando a gente fala isso no imobiliário, eles começam a se olhar e rir, porque assim, lembra daquele caso? E aí chega lá na hora de vender, não, agora sim a gente vai analisar a documentação. Aí tu trabalhou 8 meses em cima de um imóvel que não teria a possibilidade de ser vendido, aí por N fatores, né, que possam acontecer. E outra possibilidade quando tu faz essa análise logo no início, tu ainda pode resolver aquele problema para o teu cliente, dizendo, olha, o teu imóvel existe essa pendência, essa restrição, mas a gente consegue solucionar, a gente vai chamar aqui o Dr. Henrique, a gente vai resolver esse caso aqui para ti, e aí nesse meio tempo a gente já vai trabalhando no teu imóvel. Então é uma forma de tu agregar valor também pro teu cliente. Então por isso a importância de analisar a documentação lá no início, na captação e não no momento da venda. Ô, Dr. Michael, e aconteceu exatamente isso, Henrique. O cliente vendedor desse apartamento, ele não sabia dessa indisponibilidade no imóvel dele. Exatamente. Tu acredita? Eu cheguei, daí a gente chamou ele, um casal super amigo nosso lá. Eu chamei ele, cara, tu tá com uma disponibilidade lá, tal, devido a alguma ação. Daí ele, meu Deus, o que. Daí ele se tocou, que ele estava envolvido numa ação e ele foi ver. Então daí ele retirou de venda. Não, primeiro eu vou resolver esse meu assunto, depois prosseguir com a venda, né? E muitas vezes nem o cliente vendedor, como tu acabou de falar, então a gente previne várias coisas, né? E ajuda também só no fato de uma leitura e de se antecipar em tirar a matrícula atualizada, né, doutor? E às vezes é um problema fácil de resolver, muitas vezes aqui num futuro nem geraria talvez uma ineficácia daquela compra e venda. Como o Dr. Maicon comentou, talvez aquela situação disposta ou registrada na matrícula não leva à insolvência da pessoa. Então, de certa forma, não que isso é comum, mas seria fácil de resolver, sobretudo de forma preventiva, é evidente. Depois de uma compra e venda, o problema está instalado e existem formas mais difíceis de resolver essa situação. Falando um pouco agora de regularização de imóveis, né? A gente sabe que a nossa região lá, né, Henrique, a gente sofre muito, não sei se lá na região de Criciúma, Maico, sofre com muitos imóveis irregulares, né? Ainda tem, mas está cada vez mais diminuindo, mas tem bastante ainda. Assim, né? Qual é o passo, a pessoa que tem um imóvel lá irregular e que tem uma possibilidade de regularizar, qual é o passo que a pessoa tem que dá para regularizar esse imóvel, né, fazendo a coisa certa? Mais um ramo do direito que a gente atrai para o direito imobiliário. Exatamente. E tem direito administrativo, municipal, enfim, né, até ambiental, é evidente. A nossa região ela tem um problema histórico muito grande que se relaciona ao parcelamento do solo irregular. Então, alguns imóveis que deveriam ter sido parcelados por meio de um loteamento, ou à época foram parcelados por meio de um desmembramento. Então, isso gerou alguns problemas que hoje a gente enfrenta na nossa região, é uma realidade, né? Inclusive, na nossa região existem algumas ações propostas pelo próprio Ministério Público que são um elemento a mais e complicam um pouco a situação, né? Agora, verificar essa regularidade é também indispensável
pelo lado da corretora, né, dos corretores imobiliários, e verificar essa situação. Uma vez existindo um parcelamento de solo irregular, isso pode gerar consequências que são muito prejudiciais, tanto para aquele imóvel quanto para quem compra, né? Então, de fato, a análise junto ao município é indispensável na minha concepção, também junto com as certidões que eu lá atrás mencionei, né? É indispensável verificar também essa regularidade, porque, muito embora você vá adquirir um imóvel para ter o solo, para valorizar, enfim, a gente sabe toda essa questão. Muitos compram pretendendo uma construção, de fato, uma casa, um imóvel, até mesmo um prédio, para ter um investimento um pouco maior e também resultado financeiro maior. E a análise junto ao município é indispensável, porque se existe alguma situação que aquele imóvel esteja, por exemplo, em uma APP, em uma área que não seja possível a construção, essa compra e venda, ela, muitas vezes, o objetivo dela se esvai, né? Se perde e acaba É uma dor de cabeça tremenda, né? Eu acho que eu já vi e foi negociações que não foram feitas através de um corretor ou de uma imobiliária, da pessoa comprar um terreno lá, comprei o terreno direto com ele lá, tá, mas tu analisou a documentação, como é que tá? É só no recibo, que é o que a gente fala, é só no recibo. Tá, e tu consegue ligar uma energia, tu consegue ligar uma água, tu consegue fazer alguma coisa no terreno? Bah, cara, eu não consigo. Então a gente acaba tendo uma dor de cabeça por causa disso. Mas existem, Michael, existe possibilidades de regularizar esses imóveis, né? Eu não sei se tu pode ajudar a gente nisso, alguma coisa. Existe, eu acho que o primeiro passo para que essa pessoa consiga regularizar esse imóvel é procurar um bom profissional, porque a regularização ela parte de uma série de princípios, né? Então, o primeiro passo seria analisar qual é o problema específico daquele imóvel, né? Tá em um parcelamento irregular ou é um imóvel que não possui matrícula por algum motivo, enfim, aí precisa se identificar qual o motivo, problema? Exatamente, qual o motivo para que então possa trabalhar em cima daquilo e resolver. Grande parte dos problemas que a gente tem hoje, eles são possíveis, né, de se regularizar. Uns mais difíceis, outros menos, mas existe sim essa possibilidade justamente para que tu possa vender algo de fato regular, né, para que a pessoa consiga ter a propriedade de fato daquele imóvel, não só no recibo, como tu falou, porque infelizmente ainda acontece muito. Antigamente era muito pior, só que, né, aos poucos, ao longo dos anos isso foi melhorando, mas ainda a gente tem uma questão ainda até cultural, né, das pessoas muitas vezes comprar e ter um recibo em mãos e achar que é proprietária do imóvel. Tem muita gente que tem a escritura pública em mãos, não registra e às vezes procura a gente no escritório. Aí a gente fala, olha, mas tu não é o dono regular desse imóvel, tu não é o proprietário de... Não, mas como não? Fica bravo com a gente. Mas como não? Se eu tenho aqui a escritura, já paguei. Disse, não, eu sei, entendo, mas tu precisa pegar esse documento aqui e registrar na matrícula, senão pro direito tu não é o proprietário. E tá correndo risco, né, enquanto não fizer isso. E esses problemas que nós comentamos aqui também existe. A gente está pensando, claro, em um imóvel que não está construído. Mas exatamente essa questão documental também pode ser no condomínio vertical, que a gente tem na nossa região muitos também, em que o construtor faz e não incorpora, não faz toda essa regularidade fiscal, ou inclusive registral, que deve ter. E aí teremos outros problemas também que existem. Acredito eu que até, em muitos casos, mais fácil de resolver, né, uma incorporação imobiliária do que propriamente dito um imóvel que não tem matrícula por alguma razão. Eu acho muito mais difícil. Exatamente, muito mais difícil. A gente, eu sei porque na Laguna tem também esse problema, muitos apartamentos, muitos prédios ali que não tem a documentação devida ainda, né? Então, e tá assim, né? Mas é mais fácil de regularizar um prédio, né? Uma incorporação do que, em tese, o terreno lá, né? Isso. Eu perguntei para vocês porque a gente sabe que tem alguns programas do governo, tipo o REURB, né? Lar Legal também. REURB, Lar Legal. Isso. E também meu Deus do céu, que agora que me faltou a palavra, uso capião, né? Então, essas são formas de a pessoa procurar e tentar resolver o assunto da documentação do imóvel através desses programas, né? Isso, exatamente. O REURB, ele está em franca expansão nos municípios, né? Sobretudo, tem alguns municípios que exigem alguma documentação a mais, como estudo diagnóstico socioambiental. Até em Brassorte está acho que em momento de conclusão já, né? Até em Grão-Pará tive a oportunidade de participar
com bastante propriedade no sistema do Lar Legal, onde a gente regularizou inúmeras propriedades de pessoas que já estavam consolidadas naquela região, seja formal, seja informal. Então, de fato, são programas que são, na minha concepção, indispensáveis para que, de fato, exista a regularidade. Não apenas para o comprador, mas observando também o lado do interesse público, né? No município de Grão-Pará, onde também atuo como assessor jurídico, a gente tem esse cuidado muito forte em tentar verificar de fato, porque a ordenação municipal, ela é a ordenação ambiental e de fato dos imóveis, ela é uma responsabilidade do município. Então, nós temos que também saber onde estão os imóveis, em qual capacidade estão, para que a gente possa projetar melhor a cidade. Então, até serviços públicos, como luz, que tu mencionaste, sim, água, esgoto. O básico, né? Isso, exatamente. Agora, se os imóveis são irregulares, como eu vou, de fato, construir um programa, um planejamento de um município? Então, esses programas são indispensáveis e são, de fato, muito utilizados, né? Acho que em Braço Norte e Grão-Pará, falando um pouco da nossa região aqui, nós tivemos, pelas minhas contas, mais de 500 matrículas que foram entregues pelo Tribunal de Justiça, regularizando esses imóveis. REURB é um programa que se faz em esfera municipal, onde a própria estrutura municipal faz análise dos projetos que são empregados, entregues e analisados. Após toda essa análise rigorosa, se assina um documento e se leva a registro, de fato, aquela pessoa que tem o imóvel, que não era regular, passa a ter regularidade. O Lar Legal é diferente disso. O Lar Legal é um processo judicial como qualquer outro, em que pode ser feito em conjunto com um litisconsórcio ativo ou até mesmo uma pessoa só pode fazer. É um programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E esses programas, Michael, não sei se eles têm que ter o acompanhamento de um advogado ou a pessoa vai direto lá na prefeitura e dá entrada? Como é que funciona isso aí? Não necessariamente, né? O REURB, por exemplo, pode fazer sem o acompanhamento, né? Já tive vários casos de clientes que conseguiram fazer isso de forma direta, né? Procurando o poder público municipal, expondo a situação. E como o doutor Henrique falou, hoje está muito forte a questão do REURB, né? Ali na minha região de Criciúma, Içara, isso também está bem forte. Até porque isso é de interesse do poder público municipal também, né? Arrecadação e deixar as coisas tudo... E para que fomente o mercado imobiliário, né? Para que torne aquilo regular e venha também a dar segurança jurídica naquelas próximas negociações que forem feitas, né? Para acabar com esse negócio do passa recibo para um, que passa para o outro. Então, enfim, para conseguir regularizar tudo isso, né? A regularidade, tocasse num ponto muito importante na minha concepção. A regularidade, ela é indispensável para todos os lados. Seja para o município, para a questão de planejamento e tudo que a gente já mencionou, mas também para a pessoa física, que normalmente é a pessoa física proprietária desse bem. Né? É de fato a situação em que não tens um título, não tens um documento. De certa forma, tu retira a liquidez daquela pessoa, porque ao analisar, na visão de um corretor, ao analisar um imóvel que entrou para que tu possa fazer a venda dele sem matrícula, não que não possa ser vendido, mas é mais complicado, é mais difícil, ele perde liquidez, ele perde valor. Então, ao município fomentar essa regularidade, seja por um REURB, que é o REURB-S, REURB-E, ou por meio de um projeto Lar Legal, eu entrego, de certa forma, maior liquidez, mais arrecadação, porque, de fato, o município também quer, numa compra e venda, receber o seu ITBI. Então, assim, existe toda essa situação que se torna um ambiente virtuoso, seja para a pessoa física, para o município ou para o próprio mercado imobiliário. Eu vejo, trazendo lá para a nossa região, lá, né, Marco? Como isso fomenta, e quando a pessoa vai lá, eu vejo, né, as publicações, quando a pessoa vai lá e sai com um documento do imóvel, feliz, né, agora eu tenho um documento do meu imóvel, agora a prefeitura vai conseguir arrecadar de forma correta, né, os devidos impostos que envolve através de uma venda, né, então, como o doutor Henrique falou, é muito importante, né, a gente... por isso que eu trouxe esse assunto, porque como o nosso público, né, não é só o pessoal do mercado imobiliário, mas tem as pessoas que estão escutando a gente, ouvindo, vendo, e assim, eu estou com o meu imóvel, eu tenho a chance de regularizar, então procurar, né, a prefeitura, procurar até um próprio advogado, né, para ele dar uma instrução do que fazer, né, e o uso capião, o que seria o uso capião? O uso capião é interessante que se diga, né? É uma ação, falando um pouco do jurídico aqui, mas com o intuito de deixar bastante clara a situação, é uma ação meramente declaratória, em que por meio do advogado a pessoa vai solicitar que o juiz declare a sua posse
perene a sua posse com animus domini durante um certo espaço de tempo, 15, 10 ou até 5 anos é possível a obtenção da uso capião. Ela também é interessante, é uma espécie de aquisição originária da propriedade. Isso quer dizer que é como se tu fosse pela primeira vez o proprietário daquele imóvel. O passado, ele se esvai. Entendi. Então, é uma forma possível de regularização também, mas não seria talvez o caminho mais lógico na minha visão. De fato, regularizar a propriedade, reurb, lar legal, a uso capião é também uma forma, mas vejo eu como algo sendo um segundo, terceiro momento de analisar melhor a situação. De todas as etapas seria a última etapa. Não teve jeito nenhum, vou tentar dessa forma. Então, sem dúvida alguma. Até mais ou menos isso. Até o uso capião é um problema grande, e uma das situações de analisar a parte judiciária, alguns processos judiciais em curso, sobretudo numa compra e venda imobiliária, porque como o uso capião, e é uma análise interessante, como o uso capião é uma aquisição originária da propriedade, muitas vezes o imóvel que está em compra e venda, se existe um uso capião, é um problema muito grave nessa compra e venda futura, no reflexo que ela vai ter ao longo do tempo. Porque imagina a situação em que você faz a compra e venda de um imóvel e depois existe a declaração de uma uso capião. Então, essa declaração ela vai influenciar nessa aquisição que aconteceu, é um problema muito grande. Então, grande, por isso a necessidade de analisar também a esfera judicial por meio do corretor, né? Porque são certidões que podem ser retiradas. Eu lembro que tu falou no início aqui da nossa conversa a questão a gente tem a certidão vintenária, né? Do imóvel também, né? Tem como investigar o passado anos mais para trás, né? Assim, considerando a uso capião, na minha concepção, a ação vintenária é indispensável, é muito importante. Mas vejo eu que situações que vão agregar maior problema para uma compra e venda futura seria, de fato, um prazo de 20, 15 anos, considerando uma uso capião ainda, né? Agora, algo mais distante que isso, de fato, não vejo como um problema para uma aquisição, pensando no direito de boa-fé do adquirente futuro, né? A questão do uso capião ela é até relativa, né? Porque vai depender muito de cada caso e daquele cliente que te procura, né? Em alguns casos vai ser talvez a última possibilidade que tu vai orientar o teu cliente. Em alguns casos ela vai ser a primeira. Então depende muito de cada situação, né? E hoje é interessante a gente falar que existe também a questão do uso capião de forma extrajudicial, né? Que assim, ela trouxe uma facilidade, porém a gente ainda encontra um pouco de dificuldade, né? Nos registros de imóveis para que a gente consiga de fato fazer isso de forma extrajudicial. A gente já teve êxito em alguns casos, porém em outros, a depender da forma como é conduzido, ele acaba às vezes a gente precisando judicializar mesmo assim, né? Mas é uma ótima possibilidade, né? Para que a pessoa consiga resolver isso de uma forma mais rápida, né? Fazer via cartório, então faz primeiro no tabelionato para que se faça toda a ata, né, notarial de uso capião, enfim, para que posteriormente a gente consiga fazer isso no registro de imóveis e conseguir consolidar aquela propriedade para de forma extrajudicial, exato. Maico, existe a possibilidade, né, eu acredito que tenha, né, de a pessoa querer fazer o uso capião de má fé? Se um terreno lá, não tem ninguém, eu vou lá e vou... Existe? Vocês já passaram por alguma coisa desse tipo, não? Existe. Infelizmente, hoje a gente lida com pessoas e muitas vezes o cliente que te procura, tu não vai saber de fato se ele estava ali de boa fé, de má fé, enfim, muitas vezes tu não tem como saber disso, né? Até complicado, porque quando passa para uso capião extraordinário, que é, né, prazo de 15 anos ou mais, independente de ela ter boa fé ou não, se ela ficou na posse, né, mansa e pacífica, que a gente fala durante todo aquele tempo, ou seja, ficou mais de 15 anos na posse daquele imóvel sem que fosse contestada, de fato ele vai conseguir essa propriedade, sendo de boa ou de má fé. Então ele pode ter visto um terreno vazio ali, entrado no imóvel, construiu uma casinha e mora ali, e posteriormente ele vai conseguir ter esse imóvel para ele, porque independente do justo título que a gente fala, né, de ele ter um documento que comprove que aquela posse dele foi entregue por alguém ou se ele simplesmente invadiu aquele imóvel, né? Então se ele ficar por aquele período, independente de boa fé ou não, ele vai conseguir ter a propriedade também. Tem que tomar cuidado, e eu sempre falo, né, antes de pegar um imóvel, então verificar, procurar um advogado, ver se está tudo ok, tudo certinho, né? Então, meninos, vamos falar um pouquinho agora, né, que é a parte burocrática de uma venda
a parte mais tensa, vamos dizer assim, a assinatura do contrato, né? A gente já passou, né, Henrique, alguns contratos onde envolve várias partes, né? A gente fez negociações, Maico, que envolve, sei lá, 5, 6, 7 pessoas, é advogado de um lado, advogado do outro, daí tem que entrar não, doutor, vem por aqui, tá certo, ajusta. Eu não sei como é que tu tem um padrão teu de contrato lá que tu leva para os teus clientes. Como é que é essa questão de contrato assim? Eu costumo falar que cada venda ela é específica, né? E ela precisa ser tratada dessa forma, né? Ela precisa ser esmiuçada ao máximo a depender de cada detalhe daquela negociação, porque por mais que tu faça um negócio que seja semelhante ao outro, é claro que a tua base de contrato ela vai ser a mesma, porque se é um caso semelhante, tu vai utilizar cláusulas que são semelhantes em ambos os casos. Mas muitas vezes é um detalhe ou outro naquela negociação que tu vai mudar às vezes uma linha, um parágrafo dentro do teu, né, daquela cláusula específica e que vai mudar todo o contexto, né? Então cada contrato, por mais que a gente tenha a nossa base hoje, porque a gente já trabalha há um bom tempo, então chega no momento que a gente já passou por quase que todas as situações aí do mercado imobiliário, né? De compras e vendas, de permuta que podem acontecer. Porém, cada venda a gente trata ela de uma forma. Então quando a gente lida com partes, né, onde são representadas por advogado, esse último caso que eu citei logo no início, que era de um imóvel ali de Governador Celso Ramos, Litoral, com o vendedor ali do Paraná e o comprador do Rio Grande do Sul. Eram duas empresas muito grandes que estavam envolvidas ali, né, na questão da transação. Então, as duas eram representadas por advogado e além das duas partes estarem representadas, o proprietário ainda era advogado. Então, assim, o contrato ia, revisava aqui, modificava alguma coisa, voltava para outra parte. Só que chegou num momento em que eles não estavam conseguindo se conversar mais, né? Tava tendo... então, eu precisei sentar com eles. Vamos sentar. Vamos conversar aqui. Vamos para a solução. E vamos solucionar, porque não adianta tu mandar uma coisa aqui e o outro dizer, não quero assim. Aí vai pro outro diz, não quero assado. E aí o negócio não sai do lugar, a gente ficou um bom tempo assim, não, vamos reunir isso aqui. A gente fez uma reunião online, conseguimos sentar, debater e resolver. Porque, claro, quando envolve advogado, o advogado do comprador, ele vai pender um pouco mais pro lado do comprador, o vendedor da mesma forma. E a gente, como advogado, às vezes, da imobiliária ou do corretor, a gente está pensando em todo mundo. A gente no não negócio quer... em si, né? Exatamente. Fique bom e seguro para ambas as partes. A gente quer que o negócio saia. Eu sempre falo que eu não sou um dificultador do negócio para a imobiliária, que tem imobiliária que enxerga o advogado com essa função. Ele está querendo dificultar. Não, é porque a gente quer que a venda seja de fato segura, né? E eu não estou aqui para proteger, por mais que seja advogado da imobiliária, estou para proteger a imobiliária, óbvio, mas não estou pensando só em ti. Se essa venda for prejudicar comprador ou vendedor, eu vou dizer, olha, não faz, porque isso vai prejudicar o teu cliente lá na ponta, lá no final. Então a gente precisa ter esse bom senso, né? E respeitar os processos também é importante, que às vezes o cliente ele quer tudo de forma muito rápida, quer fechar e acaba não respeitando esses processos de análise de certidão, de documentação, de confecção do contrato. É claro que tem que ser tudo feito de forma ágil, porque a gente sabe que a compra e venda depende muito disso, né? A gente sempre fala que o mais rápido possível, melhor, para que as partes consigam fechar essa negociação, porém precisa ser respeitado todo esse trâmite, né? Que realmente é importante. Ô Michael, eu lembro que quando a gente, contratou o Henrique, vamos analisar os contratos, né? A gente tinha um padrão de contrato, tal. A gente tinha a gente nunca deixou de ter um advogado junto, né? Sim. A gente não tinha uma assessoria como a do Henrique, mas sempre a gente mandava para um advogado fazer uma leitura, dar uns ajustes e tal. Mas a gente viu a importância, né, de a gente construir um contrato muito bem elaborado. Claro que tu falou, cada negociação são negociações distintas, né? São diferentes, mas dá para quase que padronizar o contrato, que fique muito claro, né? E daí, nessas negociações mais complicadas, né? A gente passou uma agora há pouco tempo onde envolvia era uma venda casada, que a gente fala, né? Então tinha de um lado 2 vendedores, entrou a pessoa estava vendendo imóvel, essa pessoa que vendeu imóvel, ela só vendia para comprar um outro imóvel, envolveu monte de gente, né, Henrique? E outros profissionais, né? E o Henrique, com mais restria, ele vai ali, não, doutor, mas pensa assim, vamos pensar em relação ao negócio e tal. Ele consegue fazer isso com muito... Tem que ter jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Júnior, eu sempre penso assim,
O jeito mais rápido de fazer negociação é fazê-la devagar. Por mais que pareça um contrassenso, de fato existe um checklist em que eu tenho que verificar a regularidade daquilo e tenho que passar por esse processo. Então é uma forma que, por mais que seja inicialmente devagar, ela evita um retrabalho futuro. E tu leva com facilidade aquela negociação. Eu vejo que muito disso é de fato uma negociação. Você faz negociação com um comprador e vendedor, mas eu vou ter que fazer com os advogados, onde existe talvez uma ciumeira muito grande. Então, de fato tem que ser dito. Resumiu bem. Mas resumiu acontece, bem. Michael, mas tu precisa Então ver, a gente cara. tem que ir caminhando e evitando os excessos, porque de fato, existindo um advogado do comprador, ele vai querer que aquele comprador tenha a exaustão, a proteção, e o vendedor a exaustão, a proteção, mas muito daquilo às vezes é excesso. Então o Dr. Michael, sem dúvida alguma, também fez isso. Senta, traz numa mesa e vamos lá, vamos discutir. Isso é indispensável, isso pode ser revisto e a gente consegue chegar nessa situação. Essa situação, inclusive, né, levou algum tempo essa negociação, mas de fato ela foi bastante resolutiva, a gente conseguiu atender muito bem. Inclusive foi uma grande festa quando ocorreu de fato a assinatura do contrato. Foi um grande negócio, a gente efetivação. está falando do negócio de 5 milhões, né? Exatamente. Então foi uma grande festa para todos os lados e a gente verifica hoje que ela foi muito bem feita, muito bem conduzida, porque de fato todas as partes estão felizes e contentes. Sim, né? sim. Então, muito bem. Falando em contrato, no começo eu estava trocando uma ideia com o Michael aqui sobre as câmaras técnicas de... Me ajuda, doutor Henrique? Mediação e arbitragem, né? Isso. A gente está trazendo isso agora muito ativa, né? Eu acredito que nos nossos contratos a gente já esteja com essa cláusula, né? Já tem. Isso. Esse foi até uma sugestão que eu dei para a imobiliária, porque enquanto na Unisul eu tive a oportunidade também de ministrar uma aula que se chama Meios Pacíficos de Resolução de Conflitos. Desculpa. E lá a gente começa a perceber algumas formas de resolução que não apenas o judiciário, que a gente sabe é demorado, burocrático e nem sempre resolve um problema. Pode existir uma resolução depois de 5, 10, 15 anos e a solução dada pelo Poder Judiciário nem sempre é a melhor solução que atende à expectativa de comprador e vendedor. E eu falei com o Michael também, e o custo disso se torna muito mais... Tempo, desgaste entre as partes. E existem outras formas de resolver isso, sem dúvida alguma existem. Né? Uma delas são a própria mediação e arbitragem. Nos contratos é interessante que se tenha uma previsão, porque ambas, mediação e arbitragem, elas dependem da vontade das partes. Não é algo impositivo. Né? Então, as partes têm que concordar em estar diante de uma arbitragem. E muitas vezes essa opção ela pode acontecer na hora do contrato. Então, inserindo no contrato uma cláusula que imponha, talvez, ou que expresse de forma escrita essa intenção, em havendo um problema, esse problema pode ser ou deve ser resolvido primeiramente pela mediação ou arbitragem. Depende do que está descrito naquela cláusula. Qual é o grande benefício? Bom, a ideia que se tem, é evidente, resumindo de forma bastante informal, né, é uma espécie de um tribunal privado, né, então, onde vai ter a presença de um mediador ou de um árbitro, e esse árbitro tem um prazo específico para resolver aquela disposição, aquele conflito que é colocado. Só isso já é muito mais do que o judiciário. O judiciário não tem prazo, é custoso, é caro, é mais difícil o contato entre as partes, e numa mediação ou arbitragem existe um prazo estabelecido na lei de arbitragem, é regulado, é evidente, seguro, sem dúvida alguma, em que existe um prazo pré-definido, salvo engano, 90 dias, para resolver um conflito. E essa resolução ela tem validade como se fosse um título judicial. Então, Henrique, mas isso é informal, isso não tem validade. Não. Resolvido um conflito por meio da arbitragem, é um título judicial que simplesmente pode ser executado. Então, se disposto a alguma situação em que alguém tem que pagar alguma coisa para outra pessoa, aquilo e não cumprido, ou alguma obrigação de fazer ou não fazer, isto é colocado judicialmente e aí já se ganha, sem dúvida alguma, um espaço-tempo muito grande naquele conflito. Sem dúvida alguma, até porque muitas vezes nesses tribunais privados existe a conciliação, existe o acordo, que é a melhor solução, sem dúvida alguma. Porque tu vai concordar comigo que aquele problema tem que ser resolvido dessa forma e não em posição. E aí, sem dúvida alguma, as partes saem muito mais felizes daquela situação que foi, infelizmente, ocasionada por alguma razão entre as partes. Né? Michael, não sei se tu já
já usou dessa ferramenta? Podemos falar que é uma ferramenta, sim, né? Instrumento. No direito imobiliário, tu já precisou usar dessa ferramenta da mediação e arbitragem? Não, a gente nunca teve um caso específico onde fosse necessário, né? Mas até eu acho que é importante a gente falar que talvez as pessoas que estejam nos assistindo ficam com aquela dúvida, mas como que isso funciona, né? Esse mediador, quem é esse mediador? Porque uma objeção que a gente tem nesses casos mas quem que é essa pessoa, né? Será que ele não vai pender lá pro fulano? Quem que vai julgar exatamente, ali o negócio, então né? Explicar para a pessoa de que um mediador, ele é uma figura imparcial ali dentro, né? Que então, ele não vai ser um conhecido daquela pessoa ou indicado da outra. Não é assim que funciona. Então é importante para quebrar essa objeção das pessoas em relação a isso, né? Eu acho interessante para que as pessoas estejam cientes de como que isso funciona na prática exatamente. Que às vezes está ali uma cláusula dentro do contrato, mas os comprador e vendedor ficam com aquela dúvida, né? Então é importante do jurídico ou da própria imobiliária explicar como que isso realmente funciona na prática se acontecer, né? E como a gente estava conversando antes, a Andréia até falou, né? Mas às vezes a pessoa vai olhar e já vai ficar meio assim, mas vai acontecer algum problema? Por que isso está dentro do contrato? Aí já ficou desconfiado, né? Inclusive, Júnior, até parabéns por ter essa decisão de fato incluir essa cláusula no contrato, porque isso inclusive é incentivado pelo próprio Tribunal de Justiça, né? O próprio tribunal, ele incentiva essa forma, até porque o tribunal está sobrecarregado de processos que não dão conta, né? Então, formas que evitem, né? Não só por isso, para vários setores, para vários ramos, porque além de estar sobrecarregado, a gente não consegue uma resolução clara disso, e também o tribunal ele tem algumas agendas que tem que cumprir, como a Agenda 2030, que ela vem da ONU, e lá tem alguns ODS, dentre eles Paz e Justiça, em que quanto mais conflitos são resolvidos por meio dos tribunais privados de arbitragem ou mediação, conta mais como uma certa forma de cumprimento daqueles requisitos. Então, até de fato, isso é incentivado, mas precisa de pessoas na ponta como vocês, que de fato entendam isso como uma forma regular, que é imparcial, que não parcial, e vai resolver de fato aquele conflito de forma muito mais positiva e interessante. Às vezes conflitos bem calorosos que através de uma mediação, na mediação já se resolve, né? Não precisa chamar o árbitro, né? Que a gente fala assim que vai... Sim, o próprio mediador pode resolver. O mediador, a gente pode utilizar muita coisa, o mediador já consegue resolver e apaziguar o negócio, né? E resolver o assunto, né? Exatamente. Não sei se é dessa forma. Eu acredito que quando a gente consegue juntar as partes e de fato ter uma conversa olho a olho, é interessante e é importante, porque é uma questão que a gente vê nas negociações. Muitas vezes a gente tem aquele impasse, né? Como eu citei antes, do advogado tá querendo uma coisa, o outro tá querendo outra. E isso pode acontecer também depois do contrato já assinado, né? E algo acontecer ali dentro que gere um conflito entre as partes. Então, essa questão de poder sentar, conversar e explicar de fato para cada uma das partes, né? O que aquela cláusula realmente está dizendo, o que aquilo ali vai impactar lá na frente. Enfim, sentar, conversar, explicar para que as pessoas entendam e aí sim possam tomar a melhor decisão. Porque uma coisa que eu vejo muito, as pessoas é ficarem de birra uma com a outra, né? De não querer resolver. Principalmente advogado. E advogado é um bichinho complicado, tá? Como diz o doutor Henrique, tem um ciúmezinho, né? Então, assim, complicado. Quer mostrar o serviço pro cliente dele e tal, né? Tem alguns advogados que a gente lida numa boa, super tranquilo, né? Que levam a negociação adiante e entendem os teus pedidos ali dentro. Quando tu conversa, ok, resolve numa boa, mas tem advogados que não. Mesmo tu sabendo que aquilo, como o doutor Henrique falou, é um exagero, né? É algo a mais ali que realmente não precisa estar constando no contrato, é algo que não vai fazer diferença, a gente sabe disso. E o próprio advogado muitas vezes sabe disso também, mas não quer dar o braço a torcer e aí acaba dificultando aquele negócio. Algo que era para ser simples acaba se tornando. E por isso que às vezes o advogado tem essa fama, né, de dificultador do negócio. E a gente não é, a gente tá ali para auxiliar facilitar e não para dificultar. E agilizar o negócio. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo que vocês, profissionais advogados, eu vejo como facilitador, né, agilizador do negócio, mas como tu falou, às vezes tem um ou outro que né, acaba quer mostrar um pouquinho mais de serviço lá pro seu cliente e tal, não, mas aqui e tem formas de, né, E tem que existir essa evolução do lado do profissional. E eu vou além, eu até gosto, confesso, Júnior, quando de fato, Henrique, tem que falar com o advogado. Eu falei, cara, que bom. Henrique, porque assim, o contrato que a gente tem, ele vai ser auditado e vai ser revisado por outro profissional.
E ele vai dar uma visão diferente Exato. daquele contrato. Sim, Isso faz com que o nosso instrumento ele começa a melhorar o seu seja mais próprio robusto. instrumento. Seja mais robusto. Então, passa por uma negociação. Passou por um advogado aqui em Tubarão, que é muito conceituado em relações contratuais. Ele observou o contrato e fez 2, 3 disposições apenas, que era relativa àquele negócio específico. Quer dizer que o contrato está bem feito. Então, Exato, até gosto disso. exatamente, Tem que ter essa visão. Né? Acho que o amadurecimento por meio desse bate-volta, bate-bola que existe entre os advogados, na minha visão, também é indispensável. Ao longo do tempo, tu vai ter um contrato que ele não consegue mais ser modificado, sem dúvida alguma. Não olhar isso como, né, Um obstáculo. um obstáculo, mas pegar isso como tu falou, né, e trazer, melhorar o teu próprio documento ali, né. Então, foi essa questão que a gente teve dessas, como é que eu vou te dizer, essas turbulências nessas negociações, a gente teve muito aprendizado. Muito aprendizado. E a gente tem que, eu sempre falo, né, para os corretores e para nós, todos lá na imobiliária, então a gente tem que pegar sempre as partes boas, né, de tudo que acontece, esquece o que tem de ruim, pega as partes boas e bola para frente, né. Então, meninos, meus amigos, né, eu quero agradecer aqui imensamente a presença de vocês. Nosso bate-papo passa rápido, né? Eu acredito que esse seja o primeiro. A gente vai voltar aqui mais vezes, porque a gente vai ter várias perguntas, pessoas chamando, questionando. Então a gente vai trazer outros assuntos aqui para a gente fazer um bate-papo. Queria agradecer de coração a presença de vocês aqui, né? Hoje tivemos uma aula aí de direito imobiliário. Deixo agora as últimas palavras com o Dr. Maico. Vamos falar um pouquinho aí. Agradecer o convite por estar dividindo a mesa aqui com vocês. Fiquei bem contente mesmo de poder participar aqui. Não conhecia o Dr. Henrique também, um prazer poder conhecer. É um excelente profissional, pelo que eu já pude perceber aqui. Deixar o meu Instagram para quem quiser me seguir. Eu faço conteúdo desde 2020, eu tenho muito conteúdo lá, muita coisa. Só de assistir meu Instagram lá, o corretor já vai saber mais do que 80% dos que estão no mercado aí atuando, tá? Então me segue lá, é @maicoborges. Lá tem muito conteúdo, bastante coisa aí para aprender e botar em prática e dar aquele primeiro passo para deixar de ser um corretor ali da média e ficar acima da média, né? Para ser destaque aí no mercado, tá? Então, mais uma vez, agradeço o convite aí. Contem comigo sempre. Obrigado, Maico. Eu sempre falo para os corretores, a busca por conhecimento nunca é demais. Então, a gente sempre vai estar à frente quando a gente busca conhecimento. Então, procurar o Maico aí para... um auxílio. Tu falou que tu tem um curso também, né? Tem uma mentoria aí voltada para corretores imobiliários. Então, eu acho que é muito válido, né? Doutor Henrique, tuas últimas palavras aí. Acho que a palavra é gratidão à tua pessoa, Júnior, né? Por tudo que sempre fez, sempre trouxe para mim de benefício. Então, gratidão mesmo por estar aqui, por esse convite. Agradecer também ao Dr. Maicon, sem dúvida alguma, um momento de muito aprendizado. Né? Vou seguir o Instagram, tá? Vou seguir depois aqui, a gente vai conversar. Vou sim analisar, de muito assim, aprendizado, sem dúvida alguma. Não posso deixar também de deixar meu Instagram também, né? Claro. Henrique_Lapa, lá são situações mais pessoais, mas também o escritório. Henrique Lapa, Advogados Associados. Então lá também eu entrego algum conteúdo que é de uma análise bastante interessante também. Tá? Me coloco à disposição, Júnior, para outras oportunidades. Adorei estar aqui. Quando tu falou que acabou, quase ficou assim, fiquei surpreso. Ficou surpreso, então poderia ter mais tempo, vou dizer para vocês, ficou com gostinho de quero mais. Esse vai ser o nosso podcast mais longo. Vai ter que ter a segunda edição. E a gente vai ter que fazer outras, porque realmente o direito imobiliário ele está em todas as áreas e a gente precisa estar por dentro disso para não fazer as coisas erradas, fazer as coisas certas, fazer as negociações melhores, dar segurança para os nossos clientes, né? Então isso que eu vejo, a coisa mais importante é dar essa segurança para as pessoas que estão procurando o nosso serviço, porque a gente é um prestador de serviço, então a gente, através de vocês profissionais, a gente se sente seguro e também passa essa segurança para os nossos clientes. Então, mais uma vez, obrigado. E esse é o nosso episódio do Vipular Imobcast. Aguardo vocês nos próximos episódios. A gente vai abordar muitos assuntos aí. Então, um abraço, até o próximo.